Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho como que a gente resolve um problema que envolve aí proporção, tá? Vamos ver esse exemplo, ó. Felipe foi a um restaurante que vende comida por quilo. O quilo da comida no restaurante custa R$ 20. Quanto Felipe pagará em 700 gramas de comida neste restaurante? Veja, nós temos aqui duas grandezas diferentes. Grandeza, peso, né? Quantidade, peso e quantidade é a mesma coisa, então a quantidade de comida é uma grandeza que a gente pode medir como? Usando a unidade quilos ou então gramas. Temos também a grandeza valor por cada quilo. Qual o valor a ser pago por cada quilo? E aqui nesse caso está sendo medido em reais, unidade de medida reais. Então, o valor pago por cada quilo a gente viu que é R$ 20. Então, a gente tem a situação antes, que é R$ 20 por 1 quilo. Eu estou colocando aqui em gramas para deixar a mesma unidade de medida do quanto Felipe vai comprar, tá? Então, 1 quilo eu transformei em gramas. Então, 1.000 gramas custa R$ 20. 700 gramas, quanto custa? Quanto Felipe pagará em 700 gramas de comida nesse restaurante? Então essa é a pergunta. O que eu tenho que analisar nessa questão? Eu tenho que analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu olho aqui para a grandeza quantidade, né, peso. Bom, à medida que o peso aumenta, o valor aumenta? Sim, professor. À medida que o peso diminui, o valor também vai ter que diminuir? Sim, professor. Por quê? Se eu compro mais, eu tenho que pagar mais. Se eu compro menos, eu tenho que pagar menos. Tudo bem? Quando isso acontece, galera, quando as setinhas aí tomam a mesma direção, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta, isso são grandezas diretamente proporcionais. Ou quando uma diminui, a outra também diminui, então são grandezas sim, diretamente proporcionais. E nesse caso, o que a gente vai utilizar é a regrinha 3, tá? Então você vai colocar dessa forma, ó. 1.000 gramas está para 700 gramas, assim como R$ 20, vamos colocar assim, R$ 20 está para quanto? Vamos chamar de X, não sei ainda quanto. E para resolver isso aqui, eu vou aplicar a regrinha de 3, onde eu posso aqui, então, cortar 0 com 0. Aí eu tenho 10 para 7. E essa razão ficou assim, 10 para 7, assim como R$ 20 para X. Faço aquela multiplicação cruzada. 10 vezes x tem que dar o mesmo valor, tem que dar igual a 7 vezes 20. Tem que dar igualzinho. 7 vezes 20 está fácil de descobrir, galera. 7 vezes R$ 20 é R$ 140. Eu acho que é isso, né? 7 vezes 2, 14, com 0, R$ 140. Isso mesmo. Então, esse 10x, esse 10 vezes outro número aqui, o número que ocupa o lugar do x tem que ser um número que multiplicado por 10 também dê 140. Então, 10x, né, 10 vezes x vai ter que dar 140. Qual o número que no lugar do x dá R$ 140 aqui, ó? Qual o número que no lugar do x multiplicado por 10 dá 140? É fácil de descobrir porque basta que eu passe o 10 aqui dividindo, né? E aí eu tenho 140 dividido por 10, então eu tenho x igual a R$ 14. Então eu descubro assim quanto que ele vai pagar por 700 gramas, tá? Ele vai pagar quanto? R$ 14. Esse é o valor que tem que ocupar aqui o lugar do x. Então esse x ele é igual a R$ 14.
E aí você verifica se a sua conta deu certo mesmo. Será que 10 vezes 14 dá a mesma coisa que 7 vezes 20? Sim, né? Dá 140. Beleza? Agora vamos para o próximo. Então, a gente viu aí que essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Vamos para o próximo probleminha. Duas impressoras da marca Rapidex imprimem 3.600 cartões em um tempo de 24 minutos. Se tiver 3 impressoras da mesma marca trabalhando ao mesmo tempo, quanto tempo levará para imprimir essa mesma quantidade de cartões? Então veja, nós temos quais grandezas? A quantidade de cartões, temos as grandezas quantidade de máquinas trabalhando e temos também a grandeza tempo de trabalho, quanto tempo elas estão trabalhando. Então, quantidade de cartões, na situação antes aqui, a gente tem que elas imprimem 3.600 cartões. Então, 3.600 unidades de cartões. Para imprimir 3.600 cartões, 2 impressoras levam 24 minutos. Para imprimir essa mesma quantidade de cartões, ou seja, 3.600, 3 impressoras levará quanto tempo? Quanto tempo? Então, o que eu quero saber é quanto tempo de trabalho, a grandeza tempo de trabalho que eu quero descobrir. A grandeza quantidade de operários está aqui 2 para 3. E a grandeza produção, né, quantidade de cartões, eu vou descartar ela porque ela não mudou nada, ela continuou a mesma. 3.600 não mudou, continuou 3.600, porque eu quero saber para a mesma quantidade de cartões, correto? Agora eu tenho que analisar uma coisa aí. O que eu tenho que analisar? Dessas duas grandezas aqui, ó, quantidade de operários, né, quantidade de máquinas e tempo de trabalho, eu tenho que analisar o que acontece com uma e com outra. Se eu aumentar a quantidade de operários, o tempo de trabalho vai aumentar ou vai diminuir? Para produzir a mesma quantidade de cartões. Veja, se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu vou ter mais máquinas trabalhando, portanto, o tempo vai ser um pouco menor, porque eu tenho mais máquinas trabalhando. O tempo tende a diminuir. E se eu diminuir a quantidade de máquinas, também vai acontecer o contrário. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu tenho poucas máquinas trabalhando, então eu vou ter que ter um tempo maior de trabalho para que consiga produzir a mesma quantidade de cartões. Então o tempo acaba aumentando. Veja que são coisas contrárias. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. A quantidade de máquinas e o tempo de trabalho são grandezas inversamente proporcionais. E quando isso acontece, eu tenho que colocar uma das razões de forma inversa, porque são inversamente proporcionais. Então eu posso aqui manter o 2 e o 3, ó. 2 está para 3, assim como 24 está para x, 24 para quanto tempo? Não, eu vou colocar inverso disso aqui, eu vou colocar quanto tempo para 24. Eu coloco dessa forma, eu inverti uma das razões. E agora eu faço aquela regrinha de 3, tá? Em que 2 vezes 24 tem que dar um resultado que é igual ao resultado de 3 vezes o valor x aqui, o quanto tempo que eu quero descobrir. Então 2 vezes 24 eu sei que é 48, tá? Então 2 vezes 24 eu sei que é igual a 48. O 3 vezes x eu não sei quanto é, mas eu posso passar o 3 dividindo e descobrir que x é 48 dividido por 3. Descubro assim que x é 16, porque 48 dividido por 3 é 16. Então, quanto tempo, galera? 16 minutos. Se eu aumentei a quantidade de impressoras, o tempo tem que diminuir para 16 minutos. Isso para produzir a mesma quantidade de cartões, beleza? Espero que vocês tenham entendido.
sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Abraço e até a próxima videoaula.